Bom, olá Nardes, olá professora Maria Imaculata, é um prazer estar falando da minha dissertação com vocês. Ah, Depois que eu recebi esse pedido para falar sobre o meu trabalho, né, a recriação dos tempos mortos do futebol pela televisão, eu estava pensando em como fazer, como abordar essa fala. Eu poderia falar sobre o como, né, como eu usei algumas ferramentas para fazer esse trabalho. Eu poderia falar por quê, contar a história dessa pesquisa, de como é que ela surgiu, mas eu optei para falar o que, né? O que foi feito, né? Ah, Tratar esse trabalho aqui como aquilo que o Panofsky e o Foucault chamam de um monumento. Não quero dizer que meu trabalho é monumental, não tenho essa pretensão, mas de tratar ele como um objeto que me provoca a pensar algumas coisas e analisá-lo de certa maneira. Bom, a pergunta que eu tentava responder era o que acontecia no futebol televisivo, né? Por que o futebol televisivo era ou de uma natureza diferente do futebol jogado em campo ou de uma diferença de grau, ou era apenas uma diferença de grau, né? Eu acho que é de uma natureza diferente, foi mais ou menos o que eu tentei mostrar e eu consegui recortar esse ponto de entrada para mostrar onde é que acontecia a diferença na ideia dos tempos mortos. A ideia dos tempos mortos, ela surgiu numa Intercom, quando eu encontrei uma outra pesquisadora que fazia um trabalho também muito parecido, tentando também responder essa questão sobre o futebol televisivo, e ela analisava apenas os momentos em que a bola rolava. Eu achava que esse era o ponto, na verdade, que era quando a bola não rolava, que acontecia muitas coisas que deveriam ser pensadas, e é quando a televisão exercia esse poder de captura do futebol. Por quê? Porque quando a bola está rolando, ela se utiliza de 2 ou 3 câmeras entre 32. Então havia uma riqueza de imagens que existia apenas para os momentos de bola não rolando. Eu fiz esse recorte, mas também tentando pensar no que hoje eu chamaria de uma infraestrutura do futebol televisivo, uma infraestrutura da teletransmissão esportiva, mas que na época eu chamei de molduras, moldurações e figuras televisivas, ou então agrupadas no que eu chamei pontualmente de gramática televisiva da teletransmissão. Né? Eu acho que a tentativa disso dá não as rupturas, ou não as criatividades, ou não as coisas que colocam o sistema em jogo, mas em estudar o próprio sistema, a própria estrutura na sua banalidade, nas suas 20 mil horas de futebol televisivo que a gente vê anualmente no Brasil, e pensar que para existir essas 20 mil horas era preciso haver recorrências e uma infraestrutura pontuada. E foi isso que eu tentei ver. E isso está claro desde o primeiro parágrafo da introdução do trabalho, em que eu conto a transmissão não de um lance extraordinário, não de um gol, mas de uma banalidade que é uma bola levantada na área, um cobrança de escanteio que não dá em nada, não é nem perigo de gol, a bola simplesmente cruza a área, e como é que a televisão mostra esse lance. Então é uma tentativa de rever as banalidades das recorrências. Eu falei de molduras e moldurações, são termos da professora Susana Kilpe, em que eu uso eles de uma maneira diferente de como ela usava. Né? Eu me apropriei deles e tentei construí-los a partir dessa ideia de infraestrutura. Hoje eu chamaria de infraestrutura e infraestruturação da teletransmissão, mas na época eu chamei de moldura e molduração, mas justamente tentando pensar essa ideia de infraestrutura. Também, né, a análise ela passa tanto pelo eixo sincrônico, de como é que opera todos esses elementos estruturados, o último capítulo vai fazer isso, mas também passa por um eixo diacrônico de mostrar a evolução de todos esses pontos, e isso hoje eu chamaria, para usar uma expressão da moda, de arqueologia das mídias, mas ele já se preocupava, o trabalho já se preocupava em fazer, contar como é que era essa construção desse modelo, desse formato de teletransmissão esportiva. Um último ponto que eu acho legal falar também é as diversas teses, 2 pontos, as diversas teses que esse trabalho vai deixando no caminho. Acho que eu tento mostrar essa tese de que o futebol televisivo tem uma diferença de natureza, não só de grau em relação ao futebol em campo, e que essa natureza se dá a partir dos tempos mortos. E eu vou largando várias outras teses, né, pequenas coisas para serem desenvolvidas posteriormente, né, por exemplo, a ideia de que a Copa do Mundo é a infraestrutura dos eletrônicos domésticos, né, dos eletrodomésticos,
né? Que é ela que avança a tecnologia da TV, a ideia de que o videogame, como o FIFA, na verdade é uma simulação da teletransmissão e não do futebol, é outra tese que vai sendo pontuadas e nunca desenvolvidas, assim, que elas vão largando. Nunca desenvolvidas porque a ideia de que o que ocorre nos tempos mortos, que é mostrar uma imagem, dar a impressão desse assunto que está naquela imagem e partir para uma outra, né? O corte era muito importante nessas teletransmissões. Eu tentei fazer isso, apropriar isso do formato do texto. Então, quando eu começo a desenvolver alguma coisa, eu interrompo, deixo uma linha em branco ali e passo para um outro assunto no parágrafo seguinte. Isso funciona melhor na introdução, mas tem essa marca também no texto, assim. Nem sempre foi algo consciente, foi algo que foi feito. Havia uma riqueza de material, essa é outra coisa que eu queria falar, havia uma riqueza de material. Eu analisei 16 finais de Copas do Mundo. Eu acho que eu optei por 13 ou 14, que são de 70 a 2010. E isso resultou em mais de 1000 páginas de fichas de decupagem. E a partir dessas fichas, dessa riqueza de fichas e de imagens, né? Cada momento que a bola, que a câmera mudava, né? Havia um recorte, eu tirava um print screen dessa imagem. Essa riqueza de imagens, de documentos, foi o que eu usei para construir esse trabalho. Foi um trabalhão, mas foi uma surpresa também, um prêmio. Nunca esperei que ele fosse premiado. Ainda tem uma relação meio de amor e ódio com esse trabalho, talvez pelas horas que eu dediquei a ele nessas decupagens, mas eu acho que isso são elementos interessantes de falar e trazer para uma discussão metodológica, né? De que houve um recorte de uma pergunta que ela meio que surgiu por acaso em relação ao trabalho de outra pesquisadora, de que eu me apropriei de conceitos de outro teórico e usei eles de uma maneira como eu gostaria de ter usado, e de que eu não tentei responder todas as perguntas que isso me provocava, e eu tentei de uma forma bem intuitiva recortar ela dentro de um escopo. Enfim, obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham uma boa aula aí. Tchau, tchau.